Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional? Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, venha mover aqui em nós. Quando o Senhor nos fala pelo Espírito Santo. Querido Deus e amado Pai, graças te damos. Nós já te convidamos, ó Senhor amado, para ministrar em nós através do teu Espírito. Senhor, tome o lugar de primazia. Espírito Santo, visita a minha vida, cada área. O meu coração venha transbordar de ti. Mas também eu lhe peço, visite quem ouve e assiste este devocional. Que o Senhor venha tocar e que possa ser sentida a tua presença, ouvida a tua voz, aquecidos corações e mentes venham ser direcionados ao centro da boa vontade de Deus. Que venhamos pensar como Cristo pensa de nós. Que venhamos ter a mente de Cristo. Que tu encontre espaço e livre acesso. Que estejamos sensíveis aos teus sussurros e impulsos. Fala conosco. Nós queremos e precisamos te ouvir. Ó Santo Espírito de Deus, ministra em nós. Amém. Hoje é o nosso 4º dia de 5 dias, aprendendo que Deus fala o tempo todo. Quero mostrar para vocês depois um vídeo onde ela é uma cantora, ela é uma pregadora, ela é uma adoradora do Senhor e ela é uma bênção. E ela falou algo muito importante, que nós precisamos, de tempos em tempos, pedir ao Espírito de Deus que fale conosco e que venhamos ter sensibilidade dele. Porque sim, ele fala conosco quando nós o convidamos, quando nós o chamamos, quando nós pedimos e queremos, ele sonda o nosso coração e fala conosco. Mas ele fala de forma tão extraordinária, ele fala sobre tudo e todas as áreas. Se você experimentar de Deus, viver isso hoje, pode ter certeza absoluta que você vai sentir a presença do Espírito de Deus, mas também vai ouvir respostas que você busca, mas você também vai receber respostas que você nunca ousou perguntar, mas que Deus quer te falar. Então que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em ti, encontre sensibilidade em você, livre acesso a cada área de sua vida, em que você verdadeiramente venha se entregar a um momento único com este Deus maravilhoso e extraordinário, que fala a todo momento. Mas por causa da pressa, por causa da ansiedade, por causa da inquietude e dos afazeres, não temos tempo para buscá-lo. Ah, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Vamos lá?
Hoje é o nosso 4º dia. E vamos ler lá em João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim. João fala da morte e ressurreição de Cristo. E falou um pouquinho antes, um breve momento antes de o Senhor ser crucificado, onde que ele ministrava e falava aos discípulos que ele dizia que seria crucificado, mas que viria um Espírito de verdade, o Espírito da verdade, e ele nos guiaria por toda a verdade. E ele está aqui comigo e com você. Sinta-o aí. Feche seus olhos. Experimente mais de Deus. Manda todo o pensamento acelerado embora agora. Fique 5 minutos, 1 minutinho. Agora, feche sua boca. Respire fundo. Ouça o que o Espírito fala ao seu coração. Deixa ele falar com você. Peça para ele falar com você. Convide ele para falar com você. Dê espaço para ele falar com você. Em João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quando Deus fala pelo Espírito, e Jesus disse essas palavras aos discípulos antes de voltar ao Pai, prometendo que o Espírito Santo viria para continuar sua obra. O Espírito da verdade é o próprio Espírito Santo, aquele que nos ensina, orienta e revela a vontade de Deus. Aquele que nos direciona, nos capacita, nos fortalece, nos renova. Aquele que também puxa as nossas orelhas. Aquele que nos alerta. Então deixa ele falar contigo hoje. Entenda uma coisa. Eu falei, eu orei, eu busquei e ele não falou. Você fez certo? Se ele não falou, não é porque ele não quis, não. É porque você não prestou atenção. Porque você não buscou corretamente. Porque você não está sensível para ouvir a voz dele. Porque ele nunca deixa de falar. Principalmente, quando nós pedimos, quando nós o chamamos, quando nós buscamos. Mas eu busquei e não ouvi nada. Você fez corretamente? Deus não fala de qualquer maneira, não. E nem de qualquer jeito. Vou mostrar um vídeo para vocês agora. Prestem bem atenção. O nome dessa daqui é Lu Alone. Eu acredito que seja Luana. Mãe, você lembra que uma vez você falou para mim sobre um testemunho lindo dessa moça? Talvez você não se lembre. Mas ela passou pelo vale da sombra da morte. Desenganada pelos médicos. Totalmente desenganada. Totalmente desenganada. Mas o Senhor salvou e curou a vida dela. E hoje ela carrega testemunhos lindos. Ouça bem o recado que ela tem para mim e para você.
E uma frase falou tanto comigo que eu resolvi gravar pra vocês. Esse devocional tava na... E no Peru, um empreendedor... Gente, esses dias eu tava fazendo meu devocional e uma frase falou tanto comigo que eu resolvi gravar pra vocês. Esse devocional tava na YouVersion e era do Ministério Aviva. E falava assim: Senhor, reaviva a minha sensibilidade. No devocional eu tava falando sobre a consciência cauterizada. Quando assim... Você já conhece tanto a Bíblia, gente, é para devocional assim, para crente maduro. Quando você já conhece tanto a Bíblia que você rapidamente usa a Bíblia para julgar, usa a Bíblia para se defender. Quando você faz alguma coisa, você já sabe até uma própria desculpa bíblica. Você já sabe que certas coisas não são um pecado, mas talvez você também não deveria ter feito essas coisas. E ali, ela falava assim: Senhor, reaviva a minha sensibilidade, que eu use mais a Bíblia para ser transformado do que eu use a Bíblia para me defender ou use a Bíblia para julgar alguém. Sabe, que eu tenha fome e sede do Espírito Santo como no primeiro amor. E ali eu comecei a lembrar momentos que o Senhor falou comigo, que o Espírito Santo falava comigo até através de um vento batendo, gente, porque o Espírito Santo pode fazer isso. E eu comecei a lembrar de orações minhas onde eu falava, onde eu suplicava e eu orava e eu falava assim: Senhor, divide os teus segredos mais profundos comigo, porque eu quero conhecer os segredos do teu coração. Deus, eu quero te conhecer de tal forma, Deus, para eu poder realmente te agradar e o Senhor ser agradado através da minha vida, Deus. Eu quero que o Senhor realmente se agrade de mim, Deus, que a minha vida suba como um incenso suave que toca o teu coração. E ali, quando eu li, Senhor, reaviva a minha sensibilidade, eu comecei a orar, gente. Eu comecei a falar assim: Senhor, reaviva isso em mim. Me faz uma cristã melhor, me faz uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Jesus, que o teu Espírito fale comigo ao longo do dia, muitas e muitas vezes, que eu seja realmente um reflexo de uma pessoa cheia do Senhor e cheia dessa sensibilidade, sabe? E realmente, como Deus fala, quando a gente pede, gente, Deus começa a falar e Deus começa a transformar. E ao longo dessa semana, como eu tenho experimentado isso, do Espírito Santo falar o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, porque quando a gente pede, Ele ouve e Ele deseja ter relacionamento com você. Deus não vai dividir os segredos do coração dele com alguém que simplesmente conhece ele. A gente divide segredo não é com quem a gente conhece, é com quem a gente tem intimidade. E ele anseia para ter intimidade, ser íntimo de você. Então, que você faça essa oração para que você se torne sensível novamente à voz do Espírito, porque o Senhor, Ele sempre deseja falar. Beijos! E eu vou buscar essa oração para poder fazermos aqui, não hoje, mas amanhã, que é o nosso 5º e último dia deste devocional lindo que nós estamos aprendendo mais sobre como Deus fala conosco. Então eu quero muito que você viva experiências extraordinárias, porque sim, é possível, sim, Deus fala, Deus fala. Ele fala o tempo todo, o dia todo. Mas como se eu não ouço? Pede a Ele sensibilidade. E você também tem que se esforçar para ter o domínio próprio sobre seus pensamentos e sentimentos e sobre sua própria boca. Deus não entra em ambiente conturbado. Ele não vai falar em ambiente conturbado, onde que a voz dele, que é doce e suave, vai ter que brigar com um monte de outras vozes. A nossa obrigação é buscar sensibilidade. Mas como é que eu faço isso? Jejuando. Ah, mas eu não posso fazer jejum de comida. Faça jejum de alguma coisa. Peça direção ao Espírito Santo. Ele vai soprar nos seus ouvidos, no seu coração, na sua mente. Acontece comigo.
Por que não vai acontecer com você? Vai também. Você pode jejuar de telefone. Você pode fazer um jejum de louvor. Jesus, eu vou tirar o dia para te louvar. Mesmo que eu passe pela porta e tope com meu pezinho e doa horrores, eu vou levantar um clamor, um glória a Deus, um aleluia, porque o dia de hoje eu tirei para te louvar. Você tem que querer. Você tem que buscar. Você tem a obrigação de matar essa carne e se aproximar com mais intimidade do Senhor, porque Ele tem tanto para falar para você, tanto para revelar para você. Tem respostas que Ele quer te dizer, quer te dar, quer te revelar, que você ainda não entendeu, não compreendeu. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque Deus não briga com ninguém. Ele é único. Ele é único. E Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Quando Ele chegar para falar com você, você precisa estar pronto para ouvi-lo. Isso dentre todas as outras vozes que existirem dentro de você. Você tem que estar pronto para ouvi-lo, porque senão a resposta que você anseia, a resposta que você busca, o que você pediu, o que Ele se revelasse para você, te revelasse, Ele pode revelar, pode te falar e você não vai compreender, você não vai entender e você ainda mais vai achar que Ele não te respondeu. E o inimigo vai começar a atuar, a dizer que olha, o seu Deus não fala com você, te abandonou, te esqueceu, não te responde, não isso. E aí vem a montoeira de dúvida. O inimigo às vezes nem fala nada, é a nossa própria carne que é pecaminosa, que é tendenciosa a simplesmente a acreditar que as coisas de Deus são mais difíceis de serem alcançadas, mas não são quando verdadeiramente buscamos. Então, o que te falta hoje para você estar atentamente ouvindo a voz de Deus? Porque lá em Deuteronômio diz: se atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer os mandamentos seus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Vamos buscar a esse Deus? Então, e Jesus disse essas palavras aos discípulos. Foi antes de voltar ao Pai. Eu achei que tinha sido antes de ser crucificado, mas não, foi depois de ter ressuscitado. E Ele dizendo aos discípulos que fiquem aqui, que vem um que é igual a mim. E Ele é o Espírito da verdade. Vos guiará, vos orientará para continuar sua obra, a obra que comecei em vocês. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que nos ensina, que nos orienta, revela a vontade de Deus, nos direciona, nos capacita. Ele não fala por conta própria, mas comunica o que vem do coração do Pai. Vocês ouviram isso? Ouviram isso? Presta atenção. Ele não fala por conta própria, mas Ele nos entrega os recados que vêm do coração do Pai. Sabe?
Já aconteceu com você de você falar assim: ô fulano, fala lá pra sua irmã que eu mandei um beijo pra ela. Fala lá pra sua mãe que eu mandei um beijo pra ela. E Deus faz isso através do Espírito Santo para conosco. Vocês têm noção? Tem noção do privilégio? Tem noção da importância? Do quanto tu é importante para Deus? Guiando-nos em decisões, em convicções, certezas e entendimento da palavra. Em resumo, o Espírito Santo é o guia interno do cristão. Como é que é isso? Você ouviu seu pai e sua mãe dizer que matar e roubar é pecado e é errado, não é? Mas aí o inimigo, que é sagaz, que, né, ele é tentador, né? E começa a infiltrar na sua cabeça de que, tá tudo bem você pegar uma balinha escondido. Seu pai e sua mãe não vai ver. Vou contar um segredo, acho que minha mãe não sabe. Mãe, não vai brigar comigo não. Se eu era criança, eu fiquei com tão mal que eu fiquei com... Acho que me arrependo até hoje, mas graças a Deus que Deus já me perdoou. Ali na porta da escola dos Estados Unidos, tinha um senhorzinho que vendia bala, doces. E eu queria comprar docinho, queria comprar balinha e não tinha dinheiro, gente, nunca tinha, né? As nossas condições não era para isso. Era raro. Aí, eu vi as meninas comprar e fulana falava assim: eu vou lá comprar. Eu vi a conversa das meninas. Eu vou lá comprar e enquanto eu tô conversando com ele, perguntando o preço das coisas, aí você, fulana, pega, tá? Isso falando com uma outra menina. Aí, o que eu fiz? Junto com o meu irmão e uma outra colega, o que eu fiz? Ela foi lá para comprar e eu, por conta própria, peguei assim uma balinha escondida. Achei fácil. Fui lá e peguei outra balinha escondida. Aí, olha como é que o Espírito Santo é. O Espírito Santo, eu era criança, eu não tinha nem 10 anos. Nem 10 anos eu tinha. E o Espírito Santo falou: ele não viu. Sua mãe não viu. Ninguém viu. Mas o que sua mãe já te explicou, o que você já aprendeu na igreja, pode ninguém ver, mas Deus viu, tá? Eu saí dali com a balinha na mão. Mas foi um gosto tão amargo. Foi tão ruim. Nunca mais fiz. Porque a minha consciência ficou tão pesada e eu me senti tão nojenta. Me senti tão descarada, tão... E por incrível que pareça, o senhorzinho que vendia bala lá, uma vez eu fui comprar com dinheiro e ele disse: não vou vender para você. Eu fiquei tão sem graça. Eu falei: por quê? Eu vi você pegando, mas não foi eu. E realmente não tinha sido eu. As meninas que faziam isso, eu sem querer fui no mesmo horário, o momento em que elas fizeram. Então ele entendeu que eu estava junto com elas. Aí é famoso ditado que a minha mãe fala e que está escrito na Bíblia: quem com porcos come... Não, quem com porcos se mistura, farelo come. Mãe, eu sempre errei esse ditado. Sempre falei ele ao contrário. Mas se você está perto de alguém que faz coisa errada, a tendência é que você
seja taxado também pela pessoa que faz coisa errada. Então, este Espírito Santo é o nosso guia interno, que nos ilumina o caminho e mostra o que é verdadeiro, o que é errado, o que não pode, mesmo quando o mundo confunde. Diz que pode. É só uma criança. Que bobagem. Mas e onde é que entra o caráter? Que é na infância que ele é formado. E se o inimigo acha uma brecha, e ali vai crescendo, crescendo. Se eu não tivesse temor de Deus, eu poderia ter me virado uma das pessoas em que as coleguinhas com quem eu vivenciei viraram. Uma, eu sei lá, Deus tem misericórdia da vida dela, a outra a mesma coisa. Mas, né? Olha a importância do Espírito Santo na minha e na sua vida. A importância também dos pais estarem sempre ensinando os seus filhos no caminho da verdade, que é a palavra do Senhor. Deus não quer que você ande confusa ou perdida. Por isso, Ele te deu o Espírito Santo como guia. Gente, experimentem. Eu absolutamente para tudo. Hoje em dia, até para tomar banho, eu falo com o Espírito Santo. Sim! Por quê? O Espírito Santo, tu acha que hoje dá para eu fazer aquela limpeza assim, sabe? Aquela que tem que usar aquela buchinha para tirar umas marquinhas, Espírito Santo, assim, da curvinha. Sabe aquelas marquinhas que sai casquinha? Ele conhece o meu corpo, Ele sabe quando o meu corpo está fatigado e quanto tempo eu vou aguentar, suportar. Eu devo lavar a cabeça hoje, Espírito Santo, porque eu tô querendo, tá coçando, mas eu tô cansada. Eu não vou lavar, não. Lava ou não lava? Fala pra mim. Antes de agir, ore e diga: Espírito Santo, me mostra o que é verdade e o que vem de ti. Porque Ele mostra. Ele mostra, viu? Ele me mostrou algo esses dias, que eu tô de orelha em pé perguntando para Ele o que é isso. Ele pode já ter me respondido, confesso. E eu posso não ter percebido, confesso. Por isso, o que eu vou fazer? Vou orar de novo, vou perguntar de novo e vou pedir de novo para que Ele me torne sensível, para que eu veja e ouça a voz dEle com clareza e entenda com o discernimento necessário. Eu vou me confessar, eu vou dizer: Espírito de Deus, eu creio que Tu já me respondestes. Se eu não percebi, por favor, me perdoa. Eu estava distraída. Sim, a culpa é minha. Não é do Espírito Santo, não. Foi eu que não me preparei. Pedi uma resposta e não me preparei. O que é isso? Você foi comprar pão, mas foi sem dinheiro? Ele vai trazer paz onde é sim e inquietação onde é não. Agora toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque nem tudo é de inquietação é o Espírito Santo, não, tá? O que acontece? É que o inimigo, ele faz isso conosco. E aí, essa inquietação que não proveio de Deus, o Senhor também nos revela. Ele diz: isso não veio de mim, isso é o inimigo, isso é um ataque espiritual à sua mente, ao seu corpo físico, ao seu secreto. Ore, repreenda. Hoje, para eu dormir, foi um pouquinho difícil. Eu tive muitos ataques. Repreendi, clamei e falei: Senhor, em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar. Tive sonhos que não queria ter, mas
Acordei e perguntei: Espírito Santo, por quê? E ele me respondeu: mas quando você aprende a escutar o Espírito Santo, suas decisões ficam mais sábias e sua caminhada mais leve. Sim, mais leve. Hoje foi uma coisa... Mas eu falei assim: Espírito Santo, eu sei que tu estás comigo. O que tiver que acontecer, tu vai aqui me guardar. Então o Espírito Santo não apenas fala, ele guia, ele pega na sua mão, eu já senti, tá? Ele pega. Ele toca, tá? Ele toca, ele abraça. O Espírito Santo, ele fala, não apenas com palavras, mas ele fala com toques também. Ele guia enquanto a nossa mente planeja, o Espírito direciona. Foi uma coisa muito linda que já aconteceu comigo. Eu falei algo, Espírito Santo, olha, eu quero fazer assim, 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 o que tu achas? E então, qual é a sua ideia para mim? O que tu quer que eu adicione? Tá bom, não tá bom não? Então, me ajuda aqui a mudar isso aqui, até arrumar a casa. Espírito Santo, vou lavar a louça. Eu começo por onde? Eu lavo o quê? Eu primeiro começo ali a organizar os pratos, os talheres, boto tudo de um lado, aí os copos, xícara para o outro e faço o quê? O que eu faço? Espírito ferro, eu vou começar pelos talheres. Não, Espírito Santo, não, começa pelos pratos. Mas por que pelos pratos, Espírito Santo? Por que não pelos talheres? Porque os pratos você vai botar no escorredor, vai deixar ele lá escorrendo, depois você vai usar essas cumbucas aqui, ó, que você acabou de lavar, que são tudo grandes, você taca em cima dos pratos. Eu falei, é mesmo? É, gente. Ele fala. Eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha. Porque a maioria das minhas amizades são tudo longe. Uma é de Brasília, a outra é de São Paulo, a outra é de Minas Gerais. Tem uma da Bahia. Olha, é assim, espalhado pelo continente brasileiro e pronto. Mas sabe o que acontece? Acontece que ele me fez entender que eu não estou só. Que ele é comigo. Então ele nos guia. Enquanto a nossa mente planeja, o Espírito direciona. Ele pode colocar uma inquietação quando algo não é de Deus. Sim. Ou uma paz profunda quando o caminho é o certo. Mas para ouvir com clareza é preciso cultivar comunhão, sensibilidade. Ele não fala com quem nunca para escutar ele. Você está sempre corrido. Seus pensamentos estão sempre acelerados. Você não consegue parar para pensar em um pensamento só. Aí tem um monte de pensamento pairando na sua cabeça. Eu preciso lavar a louça, aí depois eu preciso lavar o banheiro, meu Deus do céu, eu preciso varrer a casa. Aí você parou para pensar em alguma coisa? Você parou? Parou mesmo? Porque quando a gente para pensar, a gente fala, eu preciso lavar a louça e começa a planejar. Agora, quando você nunca consegue parar, uma inquietação o tempo todo, você tem que orar e pedir a Deus para repreender isso e te trazer sensibilidade, porque isso é pensamento acelerado. Era algo que eu tinha demais e às vezes tenho. Começo a clamar, está repreendido em nome, bota a mão na minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus, todo pensamento intrusivo, cai agora em nome de Jesus, sai da minha mente. Você tem autoridade, Deus te deu. Use-a. E Ele não vai falar com você se você não vai parar para ouvir Ele. Por isso que é importante. Pare, sente, respire fundo. Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. O Espírito fala ao coração sensível. A mente rendida e a vida disposta a obedecer. Ouvir o Espírito é aprender a reconhecer o
tom de Deus nas decisões, nos pensamentos e até nos silêncios. Sim, Deus fala pelo silêncio. Quando Ele se cala, você pergunta e Ele nada responde. Aí você fica, o que é agora? O que você faz? Eu começo a falar cada vez mais com Deus. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor está no silêncio, o Senhor não está no momento do Senhor me responder, mas eu estou começando a ficar assustada. Fala comigo, mesmo que não seja sobre esse assunto, mas fala comigo sobre outro assunto. Vamos conversar, Jesus, eu estou aqui. Seríssimo, gente. Eu tô rindo porque eu já vivi tanto isso. Oh, Deus, muito obrigada. Todas as vezes que eu entrei em pânico e corri para a presença de Deus, Senhor, não estou ouvindo o Senhor. É o que é que está acontecendo? É o Senhor que está em silêncio ou sou eu que estou insensível à tua voz? A gente precisa se perguntar. E então, eu começo a correr para Ele. Aí, se eu jejuo, eu me aproximo, e ele mesmo assim continua em silêncio, eu falei, então é o Senhor que está em silêncio comigo, tá bom, mas eu estou aqui, tá, Jesus? A hora que o Senhor quiser falar, eu estou aqui, disponível. Hoje, antes, olha o desafio, hein? Olha o desafio, hoje, amanhã, no dia de amanhã, domingo, durante o dia todo, antes de tomar qualquer decisão, pergunte ao Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu faça? Durante o dia, preste atenção à paz interior que Ele nos dá. Ela é um dos principais sinais da voz dele. No dia a dia, no fim do dia, na hora do amanhecer. Se você puder, escreva no seu caderno. Hoje o Espírito Santo me ensinou que aí você... Agora, se você não puder escrever, não tem problema nenhum. Fala com Ele. Espírito Santo, tu me ensinastes. Agora me lembra o que tu me ensinastes e grava nas tábuas do meu coração. Porque eu preciso para que eu ponha em prática no dia mau. O dia que vier, aquele dia onde que vier as dúvidas, o inimigo quiser lançar um monte de coisa ruim na minha mente, eu mais que depressa me lembre. O Espírito Santo me ensinou isso aqui. Mesmo que pareça algo pequenininho, tá? É importante. Se você puder anotar, você anote. É assim que você treina o discernimento. Uma prática cristã para quem está com o tempo corrido. Antes de começar o dia, ore, Espírito Santo. Guia meus passos e me avisa quando eu estiver indo pelo caminho errado. Durante o dia, se você sentir inquietação, pare e ore de novo. Meu marido saiu para o trabalho já tem um tempo atrás, um bom tempo atrás, acho que tem 1 ano ou mais de 1 ano, que ele pegava um caminho. Ele começou a ficar inquieto, e eu acredito que o corpo dele começou a responder através das pernas dele a querer mudar o caminho. E ele sentiu uma vontade tão grande de mudar o caminho, e ele mudou. Ali ele mudou o caminho. E quando ele me falou isso, eu falei assim, filho, agradeça, porque foi Deus te direcionando, te redirecionando, porque tinha laço para você. E é assim que Deus avisa. Teve também, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu achei tão interessante. Hoje, a minha vizinha linda, se ela estiver ouvindo, eu vou ficar muito feliz. A Jaque. Ela falou, ô Lili, me empresta o carro aí para ele vir aqui tirar a TV para mim, por favor, que eu vou botar um papel aqui de parede, que por sinal ficou muito lindo, aqui, e eu tô com medo de segurar a TV e ela cair. Eu falei, tá bom, peraí. Aí lá foi ele, para ajudar. Ele é um homem prestativo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu marido, que tirou a TV, ajudou ela a botar o papel de parede, ficou muito show de bola, grudou a TV de volta no lugar e pronto. Mas ele chegou em casa, quando ele foi lá, ele falou, nem, cadê aquela chave de fenda preta? Eu falei para ele, não sei, filho, mas que coisa estranha.
Eu sonhei que eu pegava numa chave de fenda com um cabo preto. Hoje pela manhã, eu sonhei. E eu achei estranhíssimo. Eu falei, meu Deus, mas Jesus, até nisso o Senhor revela as pequenas coisinhas. Como pode? O Senhor estava me revelando que hoje iríamos precisar de uma chavinha de fenda, de cabo preto. Eu fiquei e ainda estou embasbacada, sabe, assim, de queixo aberto, de queixo caído. Eu falei, Jesus, como Deus é magnífico, porque eu sonhei que pegava na tal da chavinha e ainda falei para ele, tu achou a chave lá na cozinha, Pretinho? Não, né? Carlos, tu achou a chave lá na cozinha? A chave de fenda? A chave que tu veio buscar? Não achou não, né? Não, né? Pois é, olha só, eu tava na cozinha. Mas eu sonhei que estava na cozinha e que eu vi a chave de fenda preta. Falei, meu Deus do céu, como Deus é magnífico. Então, mesmo que o tempo esteja corrido, pergunte para ele, pede para ele guiar seus passos. Agora, se você tem um pouquinho mais de tempo, separe 15 minutinhos, coloque um louvor suave. Aqueles, mãe, que eu mando para você da harpa, que é lindo, maravilhoso. E ore em silêncio. Só, ó, boca fechada, ó. Ore só no seu pensamento, no seu coração. Apenas dizendo, fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. E repita, 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 repita. Você vai ouvir a voz dele. Pode ter certeza. Depois, se você puder, leia João, capítulo 16, versículo 13 ao 15. E anote o que mais te tocou. Releia suas anotações antigas. O Espírito fala por meio de repetições e confirmações. Para aqueles que podem escrever, faça, é maravilhoso. Agora, se você não pode, tá tudo bem. O Espírito Santo traz a memória da gente. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Preste atenção. Separe tempo diário para estar a sós com Deus. Comunhão não acontece por acaso e não é de um dia para a noite, nem de uma hora para outra. Ela é construída com tempo e intenção. Que intenção é essa? Todo dia você pega um horário escolhido. Inclusive você pode perguntar ao Espírito Santo que melhor horário para vocês estarem se encontrando. E ali você faz uma oração, uma conversa com ele. E então você fale para ele tudo que você está sentindo. Peça para ele falar contigo, tá? É uma conversa. Prática. Precisa praticar. Escolha um horário fixo. Olha ali, é muito importante que você escolha um horário fixo. Mesmo que seja apenas 5 ou 10 minutos. E torne o encontro com Deus. Eu tenho este encontro com Deus todos os dias com o Espírito Santo, às 6 horas da manhã. E falo com ele. E converso com ele. Às vezes eu escuto? Sim. Às vezes não? Não. Acontece? Acontece. Mas eu vou deixar de fazer? Não. A gente tem que ter persistência, constância, intenção, porque Deus gosta da intenção e da persistência e da constância. Comece com uma breve oração de entrega. Vou dizer para vocês uma coisa, teve dias que eu não orei, eu somente agradeci. Teve dias em que eu não orei, não agradeci, eu somente louvei. Leia um trecho da Bíblia curto. Mãe, você pode fazer isso na hora que você for ler o Salmo 139, o Salmo 91. Fique alguns minutinhos em silêncio, só ouvindo. Constância é mais importante do que duração. Não é o tanto de tempo que você fica ali com ele. É o ali, ó, você todo dia. Deus fala mais claramente com quem anda perto dele. Quer ouvir?
mais dicas, a voz do Espírito Santo, converse com o Espírito Santo durante o dia. Comunhão não é apenas no devocional, mas no cotidiano. Se você for tomar banho, lavar a louça, varrer a casa, fazer a comida, trate o Espírito Santo como um amigo presente, não como uma presença distante. Eu, quando faço a comida para minha mãe, eu começo a medir o sal e eu falo para ele assim: Espírito Santo, me dá a medida aqui, para que não pese no sal e nem fique sem sal. Mas eu ainda prefiro que fique sem sal do que ficar salgado. Então, eu falo assim: Espírito Santo, então, bota um punhadinho. O que tu acha? Bota mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Aí bota mais um pouquinho. Aí quando eu vou botar mais um pouquinho, ele olha, cuidado, o sal. Eu falei, até tem razão, é melhor sem sal, assim, leve de sal, insosso, do que salgado. Né, Espírito Santo? Concordo contigo. É assim, gente. Prática. Durante o dia, fale com ele naturalmente. Sim, gente. Fale com ele naturalmente, embora você não veja, ele está ao seu ladinho. Marlene, quando você for lavar lá a varanda, lá a garagem, o dia que você for fazer isso, fala: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Vai passando a vassoura e vai falando. Pode ter certeza absoluta que ele vai falar contigo. Fala: me ajuda a manter a calma, me ajuda, Espírito Santo, a não me estressar e não sair catando os papelzinhos da rua. Né, Marlene? Né? Então, fala comigo, Espírito Santo, nesse silêncio. Eu preciso e quero te ouvir. Lembre-se, nós precisamos. Essa prática te mantém conectada e sensível, porque transforma cada momento comum do nosso dia a dia em um espaço de comunhão. Vamos orar? Em nome de Jesus, põe a mão em seu coração e ore comigo, repetindo essas palavras. Espírito Santo, fala comigo hoje. Ensina-me a reconhecer tua voz no meio das minhas emoções. Dá-me sensibilidade para obedecer e paz para discernir. Guia-me em toda a verdade e livra-me das decisões equivocadas. Que cada passo que eu der seja conduzido por ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A declaração para o mês, ainda aqui, o devocional ainda estava em outubro, mas nós vamos declarar em nome de Jesus. Eu declaro que minhas finanças são abençoadas e que Deus multiplica o que está em minhas mãos e nos meus celeiros. E minhas finanças transbordam de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a paz e a alegria do Senhor, e que a graça e a misericórdia e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.